Amém, Senhor Jesus. Tua vida recebi, tua graça me salvou. Vou por isso ser aqui teu fiel dispensador. Amém? Senhor, que bom te obedecer. Melhor é dar que receber. Em teu falar vou imergir e a graça irá de mim fluir. Vou por isso ser aqui, teu fiel dispensador. Senhor, que bom te obedecer, melhor é dar que receber. Em teu falar vou imergir e a graça irá de mim. Senhor, que bom te obedecer, em teu falar vou imergir e a graça irá de mim. Foi a graça, foi a graça. Este rio me alcançou num instante em que criei e de meu interior águas vivas vão fluir. Este rio me alcançou num instante em que criei e de meu interior águas vivas vão fluir. O teu querer cumprir, Senhor, da graça ser dispensador. Sim, a palavra operará, se nela eu crer. O teu querer cumprir, Senhor, da graça ser dispensador. Se na palavra operará, se nela eu crer. Flui a graça, flui a graça. Tua vida recebi, tua graça me salvou. Vou por isso ser aqui, teu fiel dispensador. Tua vida recebi, tua graça me salvou. Vou por isso ser aqui, teu fiel dispensador. Senhor, que bom te obedecer, melhor é dar que receber. Em teu falar vou imergir e a graça irá de mim. Senhor, que bom te obedecer, melhor é dar que receber. Em teu falar vou imergir e a graça irá de mim. Foi a graça, foi a graça. Esse rio me alcançou no instante em que criei e de meu interior águas vivas vão fluir. Esse rio me alcançou no instante em que criei e de meu interior águas vivas vão fluir. Por teu querer cumprir, Senhor, da graça ser dispensador. Sim, a palavra operará, se nela eu crer. Por teu querer cumprir, Senhor, da graça ser dispensador. Sim, a palavra operará, se nela eu crer. Flui a graça, flui a graça. Desce aí!
completa a alegria do Senhor. Completa. Deus precisa de pessoas espirituais. Não que andam por seu joguinhos ou pra dois morar. Mas caminham como Deus. Caminham como Na Deus. justiça no amor. Justiça no amor. Na palavra estimulador. Na palavra estimulador. Altamente energizador. Altamente energizador. Bem focados, direcionador. Bem focado, direcionador. Deus governa com resultado. Deus governa, qual resultado? O seu tempo não perca. Seu tempo não perca. Mas o aproveite. Mas o aproveite. Viva a vida da igreja muito intensamente. Viva a vida da igreja muito intensamente. Semeie para o Espírito. Semeie para o Espírito. E nunca para a carne. E nunca para a carne. Mas o que se semeia é para a eternidade. Tudo que se semeia é para a eternidade. Semeie com amor. Semeie com amor. Procura o buscador. Procura o buscador. Envia a imersão. Envia a imersão. Apacente seu irmão. Apacente seu irmão. Se do outro eu levo a carga. Se do outro eu levo a carga. É a minha aliviada. É a minha aliviada. As pessoas serão cuidadas. As pessoas serão cuidadas. E descanso terá minha alma. E descanso terá minha alma. Tudo que hoje semeia para sempre ficará. Tudo que hoje semeia para sempre ficará. Tudo que hoje semeia para sempre ficará. Então invoca Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Evangelho sem mistura. Evangelho sem mistura. A palavra santa pura. A palavra santa pura. Conheci o Deus da glória. Conheci o Deus da glória. E mudou a minha história. Que mudou a minha história. A palavra semeia, nosso foco e missão. A palavra semeia, nosso foco e missão. A palavra anuncia livre de adulteração. A palavra semeia. Do físico na terra só nos cabe produção. O físico da terra só nos cabe produção. Do espírito vem força da palavra visão. Do Espírito vem força da palavra visão. Mas em oculto nada fica. Mas em oculto nada fica. Tem um disposição. Tem disposição. A palavra ilumina. A palavra ilumina. Mostra nossa condição. Mostra nossa condição. Deus é a pra quem respira, terra para quem produz. Deus é a pra quem respira, terra para quem produz. O caminho nos indica o resplandecer da luz. O caminho nos indica o resplandecer da luz. Quais filhos da luz e a vontade de Deus. Quais filhos da luz e a vontade de Deus. Persistentemente focaremos. Persistentemente focaremos. Quais filhos do dia ao voltar o Senhor. Quais filhos do dia ao voltar o Senhor. Sobre os vigilantes estaremos. Sobre os vigilantes estaremos. Minha escolha já foi feita. Minha escolha já foi feita. Pago o preço que for. Pago o preço que for. Sol nascente que eu veja, quero ser um vencedor. Sol nascente que eu veja, quero ser um vencedor. Eu verei o sol nascente e eu serei um vencedor. Eu verei o sol nascente e eu serei um vencedor. Eu verei o sol nascente e eu serei um vencedor. Então invoca a Senhor Jesus, amém. A Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Do bom prazer eterno. Do bom prazer eterno. De seu coração. De seu coração. Deus de criar o homem teve a decisão. Deus de criar o homem teve a decisão. O Pai anela. O Pai anela. O Filho fala. O Filho O fala. Espírito age. O Espírito age. Assim trabalha. Assim trabalha. O Pai anela. O Filho fala. O Espírito age. Assim trabalha. O Pai anela. O Filho fala. O Espírito age. Assim trabalha. Do homem Deus deseja. Do homem Deus deseja. Obter cooperação. Obter cooperação. Que por humilde seja tal como a
ter coração contrito. Só há um requisito, ter coração contrito. Na carne há produtor, Na carne é produtor, nas obras humanas. nas obras humanas. No espírito há frutos, alegria, amor e paz. No espírito há fruto, alegria, amor e paz. E como um raio laser, E como um raio laser, idêntica a frequência. a frequência. Servimos na unidade, todos nós com excelência. Servimos a unidade, todos nós com excelência. Que luz será que Deus agora anseia nos mostrar? Que luz será que Deus agora anseia nos mostrar? Multiplicar, gerar pessoas e as consolidar. Multiplicar, gerar pessoas, as consolidar. Estimular a igreja toda. Estimular a igreja No toda. espírito andar. No espírito andar. Profetiza assim a palavra. O evangelho propagar. O evangelho propagar. O evangelho propaga. O evangelho propaga. Segue a igreja, marcha no mesmo ritmo. Segue a igreja, marcha no mesmo ritmo, pois é governada pelo Espírito. Segue a igreja, marcha no mesmo ritmo, pois é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. Então invoca. Amém, amém, amém. Ó Senhor Jesus. Ponto 3, imersão, Angelina. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Meu Deus. Amém. Tá quente aí, irmãos? Amém, amém. Amém. Se tá quente, somente a palavra pode salvar-nos do dia a dia. Amém. Quantas vezes você errou? Peraí. Ó Senhor Jesus. Pergunta o irmão aí que está do lado de você. Irmão, quantas vezes você errou? Quantas vezes você errou? Só hoje. Só hoje. Só hoje. Geraldo, para os irmãos que errou hoje é preciso o quê? Se arrepender, viu? Se arrepender, né? Amém. Somente Somente Deus Deus é é capaz. capaz de socorrê-lo. Em qualquer situação. Sim, tentação ou fraqueza. Amém? As provações ocorrem para mostrar o que de fato está no nosso coração. Pois o coração do homem é corrupto e enganoso. Amém? Olha só, um pedacinho aqui, ó. Somente Deus é capaz. Somente Deus. Amém, irmãos? O irmão que falou que erra, né? Fala para ele, irmão, somente Deus é capaz de socorrer você. Somente Deus. Somente Deus é capaz de socorrer você. Senhor Jesus. Irmãos, os irmãos lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo? Ele falou certa vez que desventurado o homem que sou, né? E você? Você é o quê? Você é um desventurado. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ó Senhor Jesus. Aí, irmão, esse momento de Paulo é um momento de explosão, tá bom? Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Graças. Porque, irmão, se fosse pelo homem, a gente tava lascado. Oi! Graças a Deus por Jesus Cristo! Graças a Deus por Jesus Cristo! Graças a Deus por Jesus Cristo! Ó Senhor Jesus. É? Só Deus. Só Deus. Senhor Jesus. Ponto 4. Amém? Geraldo. A obra de Deus Sim. não é gerada por ensinamentos humanos, mas pela palavra divina. Amém. Amém? Sim. Pela palavra divina. Não estamos mais presos a certo e errado, mas somos guiados pelo Espírito. A maneira de vencer a carne é andar no Espírito.
não é praticar isso apenas nas reuniões da igreja, mas também no trabalho, no ônibus, no carro. Devemos andar no Espírito todo o tempo. Todo o tempo. Amém. Não, peraí. Olha, essa última parte tem que se tornar conhecida de nós. Devemos andar no Espírito todo o tempo. Você tem um tempo, você vive no tempo. Então, esse tempo que você tem, que você vive, você tem que estar onde? No Espírito. Agora, os irmãos não entenderam, tá bom? É preciso você falar para o irmão, viva no Espírito. Fala para o irmão, viva no Espírito. Todo o tempo. Senhor Jesus. Geraldo, qual é a maneira melhor de estarmos no Espírito? E mais fácil. Invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Jesus. Você tem um cântico aí, é? Tem. Qual é? O S91. S91. Senhor Jesus. Amém? No Senhor a força e o poder está. E não há quem lhe possa resistir. Tem domínio sobre o céu, terra e mar. E não há quem lhe possa impedir. Senhor Jesus. Céus, terra e mar, e não há quem o possa impedir. E se algum mal nos sobrevier, a ti nos apresentaremos pela fé. Teu nome na angústia quem clamar, vai nos socorrer. Pois em nós não há força nenhuma para enfrentarmos essa grande multidão. E não sabemos o que iremos fazer para livrarmos dessa perseguição. Mas vamos nossos olhos só em te colocar, que poderá nos intimidar. Pois quem na batalha por nós irá pelejar é o Senhor. O tempo chegou, nos posicionar e pedir o livramento que o Senhor nos dá. Nenhum inimigo contra nós prevalecerá. O tempo chegou, nos posicionar e pedir o livramento que o Senhor nos dá. Nenhum inimigo contra nós prevalecerá. Senhor, a força e o poder está. E não há quem lhe possa impedir. Tem domínio sobre céu, terra e mar. E não há quem o possa impedir. E se algum mal nos sobrevier, a ti nos apresentaremos pela fé. Teu nome na angústia quem clamar, vai o socorrer. Com canções de louvor venceremos e marcharemos como um grande batalhão. E não temamos o que vem contra nós, os inimigos destruídos serão. A bênção e a vitória certas são sempre em Deus e nos profetas que Ele escolheu. Se crede em Deus e nos profetas seus, e seguro prosperar. É nossa guia, a luta cessou, riquezas abundantes, coisas de valor, e juntos alegres celebrar glória ao vencedor. É só saquear. É só saquear, a luta cessou, riquezas abundantes, coisas de valor, e juntos alegres celebrar glória ao vencedor. Senhor, a força e o poder está. E não há quem possa resistir. Tem domínio sobre céus, terra e mar, e não há quem o possa impedir. E se alguma
pela fé. Teu nome na angústia, quem clamar vai nos socorrer. Pois em nós não há força nenhuma para enfrentarmos essa grande multidão. E não sabemos o que iremos fazer para livrarmos dessa perseguição. Mas vamos nossos olhos só em te colocar, quem poderá nos intimidar? Pois quem na batalha por nós irá pelejar é o Senhor. O tempo chegou, vos posicionai e veja o livramento que o Senhor nos dá. Nenhum inimigo contra nós prevalecerá. O tempo chegou, vos posicionai e vede o livramento que o Senhor nos dá. Nenhum inimigo contra nós prevalecerá. O Senhor, a força e o poder está, e não há quem não possa resistir. Tem domínio sobre os céus, terra e mar, e não há quem o possa impedir. E se algum mal nos sobrevier, a ti nos apresentaremos pela fé. Teu nome na angústia, quem clamar vai o socorrer. Com canções de louvor venceremos e marcharemos como um grande batalhão. E não temamos o que vem contra nós, os inimigos destruídos serão. A bênção e a vitória certa são sempre em Deus e nos profetas que Ele escolheu. Se crede em Deus e nos profetas seus, e seguro prosperar. É só saquear, a luta cessou, riquezas abundantes, coisas de valor. E juntos alegres celebrar, glória ao vencedor. É só saquear. É só saquear, a luta cessou, riquezas abundantes, coisas de valor. E juntos alegres celebrar, glória ao vencedor. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Vamos para os versículos. Gálatas 5, versículo 13 a 16. Senhor Jesus, se os irmãos puderem dar reverência à palavra de Deus e ficar de pé para a gente ler, tá bom? É de bom agrado diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Gálatas capítulo 5, verso 13 a 16. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? A mensagem dessa semana, né, o título, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? O último versículo que nós lemos, né, o 16, Gálatas 5,16, falou isso, né? Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Senhor Jesus,
Mas Gálatas 5,13, ele começa assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Né? Então significa que vocês estavam presos. Amém? Todos nós estávamos presos. Presos ao quê? Né? Presos à carne. Como muitos ainda estão. Né? Muitos ainda estão. E por não conhecer essa liberdade, eles acabam gostando de estarem presos na carne. Amém? Senhor Jesus, porque... Não, peraí. É o 13 ainda. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Senhor Jesus, sede servos uns dos outros, né? Pelo amor. Né? E esse amor aqui também não é nosso. Né? Esse amor é de Deus. Que pelo amor nosso, eu digo por mim mesmo, né? Eu jamais ia me rebaixar a ser servo de alguém. Né? Até porque quando eu trabalhava, um encargo meu que veio falar mais alto do que eu respondia no mesmo tom. E ainda dizia, se estiver achando ruim, pode me botar para fora. Então assim, realmente no meu eu natural, eu não deixo ninguém por cima. Né? Mas graças a Deus, né? Deus tem transformado as nossas vidas através da palavra. Senhor Jesus, graças a Deus. Senhor Jesus. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então se pede para mim servir uns com os outros, e vendo um versículo desse que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, né? Então jamais eu iria me agredir com palavras. Né? Então isso serve também para com os outros. Senhor Jesus. E eu ainda sou muito impulsivo, muito. Eu achei até que eu estava melhorando, ou que eu tinha deixado algumas coisas, mas quando eu pensar que não, eu não aguento me segurar e já estou falando. Né? E eu acredito que esse é o maior problema meu, é a língua, eu não seguro, eu não me aguento. Eu não me aguento. Amém? Se vós, porém, vos mordeis, né, e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Né? Se, por exemplo, eu ofender um irmão, né, hoje, com o viver que nós temos, nós devemos reconhecer imediatamente, né, e pedirmos perdão. Por quê? Porque se você deixar continuar isso, vai acontecer que realmente vai destruir os dois. Ambos serão destruídos. Né? E isso ainda é hoje, no viver da igreja, pode acontecer. Né? De entrarmos em uma discussão, um não querer ceder, e acaba os dois deixando de vir para não ter que olhar para o outro. Senhor Jesus. Aí vem o 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Senhor Jesus. Ainda bem que hoje nós temos consciência que na carne não há nada de bom. Nada. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Devemos em tudo, né, reconhecer que nada somos capazes. Nós não somos capazes nem de pensar por nós mesmos, né? A gente já, cada um de nós já sabemos disso, a gente já viu várias e várias palavras e mensagens sobre isso. Mas em saber é diferente de nós reconhecermos que não somos capazes de nada. Como assim, Geraldo? Ao acordar, né, e me levantar para ir ao meu trabalho, será que eu parei para reconhecer que não sou eu quem tem esse poder de me levantar? Ou pelo menos de acordar? Será que eu reconheci? Né? Será que no meu trabalho eu reconheci que eu posso ser usado por Deus? O versículo 16 diz que se andar no Espírito.
E para andar no Espírito, eu tenho no mínimo, que ao acordar, orar a Deus. Eu tenho como dever de me encher da palavra. Quando a gente fala de imersão, de imergir na palavra, não é só aquele pequeno texto lá que os irmãos postam todo dia. Imergir na palavra também é pegar o alimento diário e fazer a imersão dele. É ler aquele alimento diário, frase por frase. Se possível, volta algumas vezes, lê de novo. É imergir na palavra. Imersão, a gente sabe que é só um resumo do que realmente nós devemos imergir. Imergir é na leitura bíblica. Na leitura bíblica eu posso fazer imersão. No alimento diário, né? Isaías 14. Ó Senhor Jesus. Isaías 14, versículo 13, 14. Né? Que fala sobre não reconhecermos de quem é o poder. Que fala assim, fala de um acontecimento que houve, né? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Eu estava colocando isso aqui, e ao mesmo tempo, quando eu ouvi a mensagem de Pedro, do irmão Pedro, né? E até no Alimento Diário, se eu não me engano, fala também uma parte em que antes, no viver da igreja, né, por viver de forma religiosa, os irmãos disputavam cargos. É a mesma coisa desse versículo 13. Não está diferente de Lúcifer. Certo? E é conosco também. Se há um sentimento de inveja ou de disputa por cargo, né, também estamos relacionados com esse versículo 13. E por isso nós devemos reconhecer o nosso erro. E antes que sejamos lançados fora. Né? Senhor Jesus, o nosso ego, por menor que seja, ele cresce. Ele cresce. O orgulho, né, que está como um dos principais problemas do homem, eu acabei de falar aqui, né, ele nos leva a isso, rapidamente. Rapidamente. O 14, né, que continua a falar, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer aqui, né, por ir evoluindo, ele chegou ao ponto de querer semelhante a Deus. Senhor Jesus. Então, por isso que Deus resolveu criar o homem de forma diferente. Deus não criou o homem com superpoderes. Deus não criou o homem com alguma habilidade especial. Né? Senhor Jesus. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 4, versículo 7. Senhor Jesus. Amém? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nada extraordinário no homem. Né? Quando foi formado, fomos formados do pó da terra. Né? Do pó da terra. O que nos torna especial é o Espírito de Deus. Né? Lúcifer não tem o Espírito de Deus. Nós não temos poderes extraordinários, né? Não somos nem perto dos anjos, né? Mas quando Deus, Ele soprou o fôlego de vida, né? Ele nos deu algo maior do que os poderes que os anjos têm, que é o seu próprio Espírito. E que não ficou no Espírito. Ele ainda nos deu o seu Filho, que é o nosso intermediador. É através de Cristo que tudo podemos. Que tudo podemos. Como a gente já viu em algumas mensagens, né? Hoje os anjos é quem nos inveja.
nós temos acesso livre a Deus. Né? Nós temos acesso livre à árvore da vida, graças à obra de Cristo, graças à cruz, que Cristo nos deu esse livre acesso à árvore da vida. A gente viu, né, na história de Adão e Eva, quando eles foram criados e que desobedeceram, né, que a mulher comeu do fruto e deu a Adão. Não estou catucando nenhuma mulher, né? Mas a gente viu nessa passagem a desobediência de comer o fruto e foram lançados fora do jardim, né? E não tiveram mais acesso à árvore da vida. E isso por muitos e muitos anos, até Cristo vir e nos dar esse acesso, né? Abrir essa nova porta para que tenhamos acesso à árvore da vida. Irmão, mas mesmo nós temos a porta aberta, porque às vezes ainda é difícil para que a gente vá até ela, nos alimentarmos dessa árvore da vida. Será que é porque a gente valoriza a palavra, que nem a gente diz que valoriza com boca, que nem Fabinho falou aqui, me lembro que foi outra passagemzinha, mas é a mesma coisa, né? Às vezes podemos dizer que valorizamos essa palavra, mas todo dia nós vamos a ela? Todo dia a gente busca realmente com realidade essa palavra? Para andar no Espírito não é só pegar o alimento diário e ler. Isso não vai fazer que eu ande no Espírito. Não vai. Eu preciso levar a realidade dessa palavra para o meu ser. Então, se eu vou à palavra, absorvo essa palavra, o próximo passo é pregar essa palavra. E o Senhor está esperando isso de cada um de nós. Que a gente possa pregar essa palavra a outras pessoas. Senhor Jesus. Então, para pôr essa terra em ordem, o Senhor conta conosco. Se Ele conta conosco, Ele quer que a gente pregue o Evangelho. Efésios 1, 19 ao 23. A qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Entenderam por que nós devemos nos encher dessa palavra e pregar? O Senhor conta conosco para pôr tudo em ordem. Porque Cristo é o cabeça. Com o cabeça, já está tudo certo. Ele já está dispensando a sua vida para o corpo. Falta o corpo agir, falta o corpo reagir. E a gente continua naquele passozinho devagar, né? Hoje talvez estejamos andando, talvez não, com certeza estamos andando mais apressado do que alguns anos atrás, mas ainda não é o suficiente. Então, o poder, né, que é de Deus, e que através da cruz de Cristo chegou até nós, amém? E por essa cruz nós recuperamos o acesso à árvore da vida, que eu já falei, e fala no alimento diário da segunda-feira, alguns trechinhos que eu marquei aqui, que fala assim: o homem, porém, não obedeceu prontamente ao comando de Deus. Não obedeceu prontamente, né? Eu estava vendo essa palavra. Às vezes eu não obedeço prontamente. A gente começou, não sei se já começaram a colocar em prática aquele nosso grupozinho dos homens, né? Até porque eu não vi ninguém postando nenhuma foto, eu acho que não foi só eu, que não começou essa semana, né? Eu posso estar errado. Mas a gente tinha um contato para ir visitar pessoalmente, né? Que o meu grupo ficou eu e Mateus, e a gente acabou não indo, né? Eu não me lembro o que foi que aconteceu, que a gente acabou indo fazer outra coisa.
E a gente acabou não indo. Até porque pelo celular eu tentei botar uns contatos para fazer um grupo, não sei o que foi que eu fiz, não consegui ajeitar esse negócio aí. E eu tenho que ver depois como faz. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque era para mim ter atendido prontamente. O comando do Senhor foi dado na semana passada. Então, como servo, eu tinha que atender prontamente. Essa semana era para me ter cumprido a minha meta, o que foi designado para cada um. E não fiz, né? E como eu disse, graças a Deus pela obra de Cristo, né? Que pela cruz a gente pode nos arrependermos, né? E o Senhor espera isso de cada um de nós, né? Se a gente não conseguiu colocar em ordem, ou pelo menos eu não consegui colocar em execução esse encargo que recebemos, essa semana eu tenho que colocar. E é como eu disse, se não for através do celular, vai ser eu visitando a pessoa. Senhor Jesus. E prossegue. Deixa eu ver aqui. Sim. Prontamente o comando de Deus. E demorou para comer da árvore da vida. Isso acontece demais conosco, né? A gente às vezes demora, deixa para o final do dia para nos alimentarmos da palavra. Irmão, no final do dia, você perdeu o dia. Você vai ganhar para você mesmo, você lê no final do dia. Mas você perdeu o dia. Você perdeu a oportunidade no seu trabalho, você perdeu oportunidades na escola. Nós temos que alimentar essa palavra realmente, é no começo do dia. E como o irmão Pedro está cansado de falar, pega a folhinha da imersão, imprime e ande com ela no bolso. Isso vai fazer que não perdemos mais as oportunidades. Apareceu uma oportunidade, você vai aproveitar, você vai lembrar imediatamente que você está com a folhinha no bolso e vai aproveitar essa oportunidade. No celular é a mesma coisa? Não é. Eu tenho imersão no celular e não é a mesma coisa. Senhor Jesus. Peraí. Foi então enganado pela serpente, né? Por não comer da árvore da vida, foi então enganado pela serpente e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, caindo em pecado. Assim ele perdeu o acesso à árvore da vida e se afastou-se de Deus. Então, muito tempo depois, Deus deu a lei, mas é só até aqui, peraí. O outro pontinho que eu marquei foi aqui embaixo que fala agora. No Novo Testamento, nos ensina que a cruz de Cristo é o único caminho que nos reabre o acesso à árvore da vida. Senhor Jesus. Isso significa também que o caminho para a árvore da vida também pode ser fechado para cada um de nós, né? A cruz de Cristo é o único caminho que nos reabre o acesso à árvore da vida. Pela cruz somos salvos e nos tornamos úteis a Deus no cumprimento do seu propósito na terra. Então a leitura de segunda-feira falou muito em cumprirmos, né? Em pôr em prática aquilo que Deus quer para cada um de nós aqui na terra, né? Nós somos a extensão de Deus aqui na terra. Então cabe a nós, né, pôr em prática aqui na terra. Senhor Jesus. A imersão da segunda-feira, ponto 4. Deixa eu só colocar aqui. Senhor Jesus. Ponto 4, na segunda-feira, fala assim: precisamos lembrar que o propósito da criação do homem foi que Deus governasse a terra por meio dele. Deus precisou criar tanto o espírito como a alma humana, porque sem a alma não há um coração, né? E no coração, é no coração que podemos receber a Deus. Senhor Jesus. E nós sabemos que o coração, né, é a nossa mente, não é nada aquele órgãozinho que fica batendo e pulsando o sangue para correr no nosso corpo, né? Senhor Jesus. E para inculcarmos essa palavra no nosso coração, né, foi como eu falei no começo, não é só você ler e ali você achar que já está gravado em você, não. Alguém que inculca essa palavra no coração, ela vai praticar.
Se nós não praticamos essa palavra hoje, foi porque não inculcamos essa palavra hoje. Se eu não parei para emergir com nenhum, eu não inculquei essa palavra hoje. Senhor Jesus. E eu estava escrevendo isso sozinho, fazendo nas carreiras, vamos dizer assim, porque o tempo foi meio corrido. E vendo a minha condição. Né? O dia estava na palavra, ótimo. Mas eu não parei para ler com outra pessoa. E o que Deus espera é que essa palavra chegue até outra pessoa. Para nós, Ele está enviando a todo tempo. Mas pode ter certeza, para aquela outra pessoa que você deixou de pregar, a palavra ia chegar quando você chegasse até ela. Então, para que Deus encontre um coração adequado, né, para recebermos, nós devemos estar com os nossos pensamentos voltados a essa palavra, né? Devemos estar com essa palavra voltados ao Espírito. Eu queria só ler aqui Gênesis 3:7, eu acho que eu já falei. Deixa eu ver aqui. Gênesis 3:7. Que fala: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que eles estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Senhor Jesus, 23, 24, fala assim os versículos. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Né? Isso aqui eu já falei, que nem eu disse, só para a gente... Efésios 1... E assim está com a Bíblia ali, ou... Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Senhor Jesus. E esse versículo 18, eu associei muito com o que eu estava falando agora, né? Do coração. Né? O coração tem olhos? Né? Não tem. Né? Senhor Jesus. Então, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Irmão, nós fomos chamados para servir a Deus. Né? E para servir a Deus, nós devemos andar no Espírito. Então, por isso nós devemos ver quão importante é nos enchermos dessa palavra. Né? Nos enchermos dessa palavra. O Senhor nos deu essas ferramentas que nós estamos sempre falando e repetindo, que é a imersão, os gritos de guerra, até mesmo um grito de guerra que as meninas fizeram aqui, tem uma palavra, uma partezinha que é todinha a mensagem, eu estava até vendo ali, é todinha a mensagem dessa semana. Né? O Senhor nos deu essa ferramenta, não foi por qualquer motivo, foi para que realmente nós inculcássemos essa palavra no nosso ser. Nós precisamos, né, inculcar a palavra através da imersão, através dos gritos de guerra, que nem nós vimos, transcrição e pregação. Uma vez que a gente imagina a palavra, transcrever, nós vamos pregar o Evangelho. Vai ser automaticamente. Por quê? Porque nós estaremos deixando o Espírito agir através de cada um de nós. E como nós teremos acesso, né, à árvore da vida? Senhor Jesus. É através da obediência, né? Se formos obedientes à palavra de Deus, né, se ouvirmos sua palavra e imergirmos, como eu falei, nós iremos praticá-la. Gênesis 6, volta lá para Gênesis. Gênesis 6, versículo do 1 ao 7. Deixa eu ver aqui, 6. Aqui é mais um exemplo também, né? Falando de Noé.
de alguém que realmente andava com Deus, falava com Deus, né? E da situação da terra, como se encontra hoje também. Senhor Jesus, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, não, aqui não é não, mas é aqui mesmo, vamos lá. Eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Eu queria parar aqui nesse trecho aqui, só para fazer uma pequena observação aqui, que fala assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Naquela época, né, era normal se viver aí 500 anos, né? Era normal, a gente vê Matusalém que viveu 900 e poucos anos, né? Então naquela época era normal viver essa quantidade de anos. Mas quando o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no homem, o Senhor aqui já estava, né, se arrependendo de ter criado o homem, né? E aí ele resolveu reduzir o tempo de vida do homem. Mas mesmo reduzindo o tempo de vida do homem, ele não encontrou espaço no coração do homem para ele trabalhar. O homem continuou vivendo, né, na sua vida de pecados, sem mesmo que eles percebessem que o povo naquela época começou a morrer mais novo, vamos dizer assim, 100 e poucos anos, ó, mais novo. Quem dirá se cada um da gente chegar a essa idade aí, né? Senhor Jesus. Gênesis 6. Não, Gênesis 6, de 1 ao 7 foi o que a gente estava lendo, né? Espera aí. Amém. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Aí aqui, Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? O coração do homem, desígnio do coração do homem era totalmente mal. Para chegar a um nível do coração ser totalmente mal, Deus não ter espaço para trabalhar, como eu disse, realmente a solução seria exterminar todo o homem, né? E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas o versículo 8, que não está agora nessa sequência que eu botei aqui, mas tudo bem, fala que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Senhor Jesus. Eclesiástico 12. Deixa eu só ver aqui, não, depois. Eclesiásticos 12, 7. Fala assim, né, o Senhor havia arrependido de ter feito o homem, né? Fala aqui: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E eu vendo essa passagem, né, do Senhor ter se arrependido de ter criado o homem, veio o dilúvio, né? E ali realmente, como esse versículo fala, o Senhor recolheu para ele o espírito que é dele de volta. Por quê? Porque o Senhor já tinha dado o espírito, né, para todos aqueles homens que o coração era totalmente, né, corrupto. E a palavra fala, né, que se o Senhor fosse, se pensasse em si mesmo, em outra passagem, se eu não me engano, é em Jó, né, se recolhesse para si o espírito, né, todo homem voltaria ao pó. E assim como esse versículo que fala, né, e o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. E isso foi o que aconteceu, né? E eu não tinha ainda reparado nessa passagem do dilúvio, que o espírito de todos aqueles que morreram voltou para quem era, voltou para Deus. Senhor Jesus. Jó 34, né, que eu falei aqui. Que fala dessa passagem. 34, 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Êxodo 19. E assim já desistiu da Bíblia. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reis de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Senhor Jesus. Gênesis 6 de novo. Só para... Gênesis 6, 8. Oito e 9. Gênesis 6, 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, né? E o 9 fala, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, né? Noé andava com Deus, né? Então, mesmo em toda aquela geração lá, do coração corrupto, que não havia espaço para Deus, havia um homem que andava com Deus, né? Que era Noé. E foi a salvação de cada um de nós. Foi que na terra ainda existia um homem temente a Deus. E até a gente pode ver a história lá de Jó, que tentando defender. Jó não. Chega. Jesus, esqueci o nome do homem. Que queria defender lá em Sodoma, lá, né? Se estivesse em Ló. É parecido, né? Que queria defender, se tivesse pelo menos 5 justos, né? Ele pouparia a cidade. E o Senhor com certeza pouparia, né? E graças a Noé, o Senhor poupou o homem. Senhor Jesus. No alimento diário aqui da quarta-feira, eu também parquei aqui um pedaço, fala assim, cerca de 175 anos depois, surgiu Nirodo, um homem poderoso que passou a liderar a humanidade da época. Até então, o homem não vivia em cidades, mas eles construíram cidades e a Torre de Babel para glorificar os homens e servir-lhes de refúgio, caso Deus enviasse outro dilúvio. Tudo isso revela a rebelião contra Deus que havia no coração das pessoas. Senhor Jesus. 175 anos, né? Tinha se passado e já tinham se esquecido de quem era Deus. E nós somos assim ingratos. Nós somos ingratos. E devemos ter muito cuidado, né, com o nosso proceder dia a dia. É tanto que a imersão estava falando aí hoje que era dia a dia, né? Tem uma partezinha que a gente leu que é dia a dia. Andarmos no Espírito e na palavra dia a dia. Diante desse cenário, né, desse cenário todo, a pergunta é, como podemos voltar a ter acesso à árvore da vida? Primeiramente, precisamos resolver nossa dívida com a justiça de Deus. No entanto, a Bíblia afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isto é, não há perdão da dívida. Para receber o perdão de nossos pecados, seria necessário derramar nosso sangue, né? Nosso sangue. Então Deus, em seu plano eterno e em sua sabedoria, providenciou um cordeiro para morrer em nosso lugar e pagar nossa dívida.
tem um... Não sei se eu vou me lembrar um ponto aqui que tem um... é o ponto 1 da imersão de hoje. Fala assim: seguimos a palavra de perto para jamais nos desviar. Não sejamos negligentes em relação a tão grande salvação, né? Para que a gente veja que não é só uma salvação, é tão grande salvação. E muitas das vezes nós somos negligentes com essa salvação que o Senhor nos deu. E é algo que Deus quer mudar em mim. Ele quer mais realidade. Essa palavra, para mim, eu recebi e vi que o Senhor quer mais realidade do meu ser. Ele quer mais realidade do meu viver, né? Que eu realmente não seja negligente com tão grande salvação. Irmão, às vezes eu trato como só uma salvação. Mas a gente tem que tratar como tão grande salvação. É porque às vezes a gente não tem noção do que nos esperava. Do que nos esperava. Nós vivíamos como o povo ainda vive, pela carne, como se nada fosse ter adiante. Só esse viverzinho de hoje, o viver da carne. Mas o que nos espera lá na frente, e nós hoje sabemos disso, é horrível. Vai ser para sempre também. Sofrimentos. Então, que nós valorizemos essa tão grande salvação. Eu preciso valorizar essa tão grande salvação. Senhor Jesus, Marcos 10, 45. Não sei, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por muitos. Mas veja que também não fala por todos. Mas é porque Cristo não quer que seja todos? Não. É porque temos o livre arbítrio de decidir. Você decide qual caminho você vai tomar. Você decide se você vai entrar no reino milenar. Viu que toda decisão hoje é nossa. Você deve entregar as suas decisões a Deus. Mas quem vai pôr em cumprimento é você. Senhor Jesus. João 15. Versículo 5. João 15, 5 fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor Jesus. No alimento diário de quinta-feira, também fala assim: o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas que, uma vez libertos da lei, temos liberdade no Espírito. Todavia, não devemos dar ocasião à carne. Houve um tempo em que dizíamos, agora eu não estou mais debaixo da lei. Na igreja não há regras, não estamos na religião. Éramos avessos à religião, mas por outro lado, dávamos liberdade à carne. Não devemos ser assim. Temos liberdade ao andar no Espírito, porque só no Espírito estamos livres da escravidão do pecado e da lei. Por exemplo, o cumprimento das palavras, sede antes servos uns dos outros pelo amor, só é possível por meio da vida de Deus, e isso não ocorre por meio de ensinamentos. Não adianta dizer, irmãos, vamos servir e amar uns aos outros. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado, vivendo na esfera da carne, e em pouco tempo eles brigarão. A única coisa que tem poder para mudar nossa natureza terrena e fazer-nos servir em amor é a vida de Deus, porque Deus é amor.
Senhor Jesus, a única coisa, né? Portanto, irmãos, é uma questão de vida e não de comportamento. O que funciona é seguir de perto a palavra, fazer imersão, grito de guerras, enfim, alimentarmos da palavra da vida. A única coisa que funciona, né? Então, às vezes, por isso que eu me lembrei de Fabinho, né? Na hora que ele disse aqui que não é só de boca, né? E não é realmente só dizermos, você vai servir com o irmão, ame o irmão, dê um abraço nele. Naquela hora você vai fazer porque o irmão talvez esteja até pedindo, mas não vai ser realidade. Para ser uma realidade, eu tenho que estar cheio dessa palavra, né? Para expressar o meu viver, eu tenho que estar cheio de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler aqui só Romanos 8:2. Para encerrar, que eu vi o tempo aqui, não dá para mim não. Romanos 8. Senão os irmãos depois vão falar de mim. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Porque o quê? Porque a lei do Espírito, Senhor Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte, né? Vocês percebem porque é tão importante pregar o Evangelho, né? Porque essa lei do Espírito que hoje nos deu vida, está faltando para as pessoas que ainda estão aí, né? E por isso que eu disse que fiquei impactado, vamos dizer assim, né? Com o querer que Deus está esperando de mim. Não é, cada um veja o seu, né? Eu estou falando de mim. Não é eu viver na minha vida natural, ou viver nas reuniões, que vai fazer a vontade de Deus em mim. Não é. Deus espera muito mais de mim. Ele espera que eu seja aqui e eu seja em casa, seja no trabalho, né? Seja no meu jogo de bola, até no meu jogo de bola. E como é difícil expressar, viu? Quem joga comigo sabe. É difícil, o tal do jogo de bola. Mas eu percebo que através também do viver da igreja, hoje, no jogo de bola, eu evito muita coisa que antes eu não evitava. E eu espero evitar ainda mais. Eu espero aproveitar o meu jogo de bola antes de começar para mim falar essa palavra. Cada passo que nós damos aqui, né, cada atitude, cada momento que nós temos aqui, vamos dizer assim, cada momento, o Senhor quer que nós aproveitamos. Então, jogo de bola, também o Senhor espera de mim que eu aproveite essa oportunidade lá, né? E eu percebo que no jogo de bola, onde a gente vai jogar, antes de começar o jogo, rola muitas conversas. Mas ninguém fala de Deus. Então, se eu estou ali, eu tenho certeza que o Senhor me colocou ali para que eu fale da palavra dEle. Amém. Pelo tempo, fazer pequenos grupos. 9:03 já, né? Amém.